Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Deus é bom, sempre bom em todas as coisas, em todas as circunstâncias. O nome do Senhor seja louvado e seja exaltado. Você está alegre de estar na casa do Senhor? Amém? Deus quer falar com você essa noite, quer falar comigo. Eu não creio que Ele trouxe você aqui à toa essa noite. Você que está ouvindo de casa, do trabalho, da internet, seja ao vivo agora ou daqui muito tempo, está gravado. Deus, Ele quer falar com você nesse momento. Amém? Eu acredito que Cristo está às portas. Eu acredito que Jesus está voltando. Você sente isso no seu coração? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele gera um clamor no nosso coração, um desejo pela volta de Jesus. A Bíblia diz que todo cristão verdadeiro anseia, deseja, ele anela a volta de Cristo. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí. A Bíblia diz que é necessário que esses sinais aconteçam. Fomes, guerras, catástrofes, porque esses sinais precedem a volta do Rei. E Jesus está às portas. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos isso, muitos irmãos se alegram, mas ao mesmo tempo pode querer gerar um sentimento no seu coração de estagnação. Já que Jesus está voltando, então eu vou tirar o pé, eu vou mais devagar. Mas esse sentimento não deve penetrar no nosso coração. Quando Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado para a Babilônia cativo, e eles fizeram uma marcha de Israel até a Babilônia, eles saíram andando, marchando. Quando eles chegaram lá, eles estavam muito tristes, porque eles não viam mais o templo, eles não viam mais a paisagem de Israel, eles foram levados da sua casa, e os guardas da Babilônia, os soldados da Babilônia, conheciam o povo de Israel pelos salmos, pelas canções que eles cantavam. Então perguntavam para o povo, por que vocês não estão cantando aquelas músicas bonitas que vocês costumam cantar? E eles respondiam, nós não estamos mais cantando porque não temos motivo. A nossa alma não está inspirada para cantar. Nós não queremos mais cantar aqueles hinos, aqueles louvores da nossa terra. Nós estamos longe de casa. Nós estamos aqui como escravos, como prisioneiros. Mas Deus permitiu que eles tivessem sido levados por causa da rebeldia, da teimosia, dos seus pecados, enfim. Mas então Deus levanta um profeta e fala com eles no meio do cativeiro, começa ali a ministrar a eles e falar o seguinte: eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês fiquem parados, eu não quero que vocês parem de sonhar, eu não quero que vocês parem de criar, de ter planos. E Deus dá uma ordem para eles: vocês vão plantar vinhas, vocês vão construir casas, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, a vida não vai parar, vocês vão continuar. Cristo está às portas, mas nós não vamos parar, amém? Nós vamos continuar, nós temos que avançar. A vida continua. Se Cristo voltar no meio dos nossos projetos, amém, glória a Deus, mas nós não vamos parar, nós não vamos parar. O Senhor espera que a gente avance. Quem está entendendo o que eu estou falando? A nossa nação, como todas as nações do mundo, passou e está finalizando um período de pandemia. Alguns governos, algumas nações já não chamam mais o coronavírus de pandemia. Tem agora um novo nome, não sei se vocês ouviram. Eles acham que vai se tornar algo endêmico, acho que é assim que fala, endêmico. O que seria endêmico, pastor? Nós vamos ter que conviver. Vai ser mais uma das muitas doenças que existem no mundo. E nós vamos ter que continuar. Nós não vamos mais poder ficar nas nossas casas trancados eternamente. Nós vamos ter que avançar com coragem, com ousadia, confiando no Senhor, com responsabilidade e continuar. Nós estamos num tempo de reconstrução. Toda vez que você vai estudar a história de nações que passaram o pós-guerra ou passaram por uma guerra, existe um momento de reconstrução. A guerra que nós enfrentamos, ela não deixou destroços físicos, escolas destruídas, hospitais destruídos, ruas destruídas, não, ela deixou famílias, a economia, o tecido social, a forma como nós nos relacionamos, ninguém nem mais dá a mão, agora é soquinho ou só assim. Houve uma mudança de paradigmas, houve uma mudança de cultura, e nós estamos inseridos nisso, mas nós temos que reconstruir.
Amém? Nós temos que reconstruir. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu não sei se quando Jesus voltar nós já vamos ter terminado de construir, se vamos estar no meio do processo, eu não sei. Eu sei que nós temos que construir, nós temos que reconstruir. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Jesus, ele gostava não de dar indireta, mas ele dava direta mesmo. Tem gente que fala: pastor, você estava dando indireta para mim no culto? Eu falo: não, eu acho que era o Espírito Santo que estava dando uma direta mesmo. Quando você vai estudar as parábolas, é muito interessante. Um menino chega para Jesus e fala assim: mestre, o meu irmão recebeu uma herança e não quer dividir comigo. Fala para o meu irmão dividir comigo. E Jesus fala assim: quem que me constituiu conselheiro, repartidor dessa herança? Eu vou contar uma parábola. E começava a contar uma parábola e era para aquela situação. Não era uma indireta, era direta mesmo. As parábolas de Jesus eram diretas. Existe uma parábola em Lucas, eu não vou ler, mas eu vou citá-la como introdução, os irmãos acredito que vão lembrar. Ele conta a história do administrador infiel. O administrador infiel é como se fosse um capataz, um gerente da fazenda, e o seu senhor sai viajar. E ele deixa todos os bens com ele e fala assim: ó, administra aí, toma conta, e depois a gente faz um acerto. E quando aquele senhor vai fazer o acerto com ele, descobre que ele não está sendo um bom administrador, ele está sendo infiel, ele está sendo corrupto. Então o administrador chama ele para fazer a prestação de contas, e ele, deduzindo que o cara vai ficar bravo com ele, o que ele faz? Ele chama todo mundo que deve para o patrão dele e faz um acordo, dá um desconto. Ele vai dando desconto para todo mundo, recebe um bom dinheiro, e no dia que ele vai conversar com o senhor dele, ele dá aquele monte de dinheiro, resumindo bem a história. O senhor dele fica feliz e não dá uma bronca pesada nele. E Jesus ele continua dizendo o seguinte, que aquele homem, mesmo sendo infiel no seu modo de agir, ele tentou agir com sabedoria, ele tentou agir com inteligência na reta final ali da sua carreira, para tentar agradar o senhor dele que tinha riquezas. Mas essas riquezas, Jesus ele vai dizer que o senhor dele também adquiriu de forma obscura. O patrão dele também acumulou dinheiro de uma forma meio estranha. E Jesus fala assim: os filhos das trevas, esse versículo todo mundo conhece, os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que é para a gente imitar os injustos? Não. Ele está querendo dizer o quê? Se existe gente ímpia, trabalhando para ímpio, com boas ideias, quanto mais nós que somos justos, deveríamos ter ideias melhores ainda, um comportamento melhor ainda, para entregar bons resultados ao nosso Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus, em todos os evangelhos, ele conta parábolas parecidas com essa, sobre administradores, servo bom, servo fiel, servo mau, servo infiel. Porque Jesus ele parte do pressuposto que quando você aceita Ele na sua vida, tudo que você tem é de Jesus. Sim ou não? Se você tem alguma coisa na sua vida que não é de Jesus, não deveria estar aí. Tudo que está na sua vida necessariamente é de Jesus. Tudo. Se tem alguma coisa na sua vida que não é de Jesus, ou tem que ser consagrada a Jesus, ou tem que ser devolvida, expulsa da sua vida. Todo mundo comigo? Esse princípio se chama o princípio da mordomia. Por que mordomia, pastor? Porque na teologia cristã, no ensinamento bíblico, é como se nós fôssemos mordomos. Sabe o que é mordomo? Aquela pessoa que toma conta de tudo o que é de uma pessoa. No Brasil, a gente conhece
Quem tem casa de alto padrão usa o termo governanta, né? A governanta é quem toma conta de todas as coisas da casa. Mas na Bíblia, esse nome é o mordomo. Então tudo que você tem é de Jesus. Então você tem que cuidar muito bem. Todo mundo aqui comigo? Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler um texto. Mateus 24, a partir do versículo 45. Todos me ouvem bem? Lá no fundo? Todos estão ouvindo bem? Está caindo uma chuvinha, né? Vamos lá, Mateus 24, a partir do verso 45. É Jesus falando. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar o sustento a seu tempo? Dá uma pausa aí, olha aqui para mim. Está falando que um senhor, ele chamou um dos seus servos e deixou alguns bens com ele e foi viajar. E confiou a ele os seus conservos, para dar o sustento no tempo certo. É como se esse cara tivesse a chave da despensa, a chave do cofre. Vamos continuar lendo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, quando ele voltar, achar ele fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia que ele não espera, em hora que não sabe, e vai castigá-lo, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É uma alusão à volta de Jesus. Está querendo dizer que Jesus, antes de partir, ele confiou a mim e a você os seus bens. E nós temos que administrar esses bens muito bem. Mais adiante eu vou dizer quais são esses bens. Mas nós precisamos administrar esses bens muito bem. Às vezes eu vejo alguns cristãos tentando tornar o mundo perfeito. O mundo, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, sim ou não? Nós temos que tornar esse lugar um lugar melhor, sim ou não? Mas parece que alguns cristãos, eles são tão ingênuos que eles acham que será um mundo perfeito. Jesus disse que até perto dos dias da sua volta haveriam guerras, haveria fome, haveria pestilência. Isso parece um contexto perfeito? Eu não estou dizendo que nós temos que nos acostumar com isso, mas alguns cristãos parece que não entendem que o nosso mundo, a partir do momento que entrou o pecado, nós estamos sujeitos a essas situações. E eu vejo alguns cristãos de forma tão revoltada, que eles permitem que essa revolta, essa chateação, mine a sua fé, deixe eles tão tristes, achando que Deus não é amor, ou que Deus não é bom. Quando eu pergunto no começo do culto, Deus é bom? Gente, sempre tem alguém duvidando se Deus é bom. Quando alguém morre, quando alguém fica doente, quando alguém é assaltado, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a gente recebe uma notícia que tem uma criança com câncer, uma criança que sofre de queimaduras, é algo que parte o nosso coração. Então existem injustiças no nosso mundo, existem injustiças, coisas imperfeitas, mas falando assim agora a nível de trabalho, o texto está falando num contexto de trabalho, de fazenda, de administração. Existe injustiça trabalhista no nosso país? Você conhece pessoas que trabalham em situações que não deveriam estar trabalhando? Situações degradantes, humilhantes? Eu trabalhei num lugar e eu não recebi hora extra, e fazia muita hora extra, aqui na nossa cidade. Você conhece lugares assim, que o patrão faz assinar que recebeu hora extra, mas não paga? Todo final de mês é aquele rolo no olerite, mas sempre faltando, nunca mais. Uns descontos tudo esquisito. Existe isso ou não? Então injustiça existe.
Mas, gente, também existe a falsa impressão de injustiça. Eu vou te contar uma história rapidinho. Meu pai, ele era funileiro, então ele tinha uma máquina que soldava com oxigênio e ele tinha máquina que fazia solda elétrica para fazer reparo nos carros. Mas às vezes alguém chamava ele para fazer reparo em portas e ele sabia soldar elétrica. E eu sempre trabalhei com meu pai na oficina, desde pequeno, segurando o remendo. Quem trabalha na oficina sabe, você tem que deixar uma latinha bem encostadinha na outra e a pessoa vem e corre o ponto de solda. E não requer nenhuma prática, nenhuma habilidade, mas eu fazia isso desde 4, 5, 6 anos. Você pega uma barrinha de ferro, encosta, eu achava legal, fica espirrando aquele monte de foguinho da máquina, alguns queimam, outros não, né? É até bonitinho, né? Não pode ficar olhando. E nós fomos fazer um reparo na casa de uma mulher. Ela morava aqui no bairro São José. Eu tinha nessa época eu devia ter uns 8, 9 anos. E eu fui de chinelo. E meu pai estava soldando a porta da casa dela. E eu apertei o ferro assim, a barra de ferro na latinha. Olhei para baixo. E meu pai começou a soldar e começou a cair aquele monte de fogo. E caindo nas minhas costas, na minha cabeça. Mas a maioria não queima. E não é porque eu sou casca grossa não. Parece que queima, mas não queima. Um ou outro queima quando vem um pedacinho de lata. Aí dá uma ardidinha. E a mulher ficou vendo aquilo. E ela tinha uns filhos adolescentes, assim, de uns 15, 16 anos, e eles ficaram com medo, porque a máquina faz um barulho, né? E ela ficou horrorizada ali com aquela situação, meu pai tendo que trabalhar, e eu de chinelo, caindo aqueles foguinhos na minha cabeça, no meu pé. Ela apagou o meu pai, e depois ela falou assim para o meu pai: que número seu filho calça? Aí meu pai falou lá o tamanho, e ela falou assim: vai na loja tal, é até uma loja aqui embaixo, não vou falar o nome, aqui na rua de baixo da igreja, e eu tenho conta lá, eu liguei lá, e você pode pegar um tênis para o seu filho. Meu pai agradeceu, e minha mãe passou lá pegar, e o tênis acabou não servindo por causa do modelo, e eu vim trocar o tênis, e eu vi o preço na caixa. Gente, eu sou bom de memória, se me perguntar de uns negócios eu sei, eu era pequeno, mas eu lembro que na caixa estava assim, R$35 na época, um tênis. Olha, barato, né? Muitos anos atrás. R$35. Mas aquela mulher não sabia que o meu pai tomava uns goró. Aquela mulher não sabia que o meu pai jogava em média por semana no jogo do bicho, uns 50. Porque tinha aquelas carteirinhas do jogo do bicho, eu lembro do meu pai colocando 50 dentro e eu indo no bar para fazer o registro. Eu sofri algum tipo de injustiça, literalmente? Depende do ponto de vista. Na verdade, eu sofria com as más escolhas do meu pai. Então, às vezes a gente olha algumas situações e a gente acha que é injustiça, mas na verdade são más escolhas. Eu vou te dar um outro exemplo que vai ficar mais claro. Isso acontece em toda cidade, toda cidade. Acontece muito lá na cidade da minha avó, Birigui. Vou dar um exemplo de uma cidade distante. Você vai na feira, tem 4 barraquinhas de pastel, uma do lado da outra. Todo lugar é assim. Você vai numa feira, tem uma barraquinha de pastel, uma do lado da outra. Você já reparou que o preço do pastel é igual nas 4 barraquinhas, mas tem uma das barraquinhas que está cheia de gente e as outras não? Você já reparou isso? Você é a primeira vez que está ali, mas em qual barraca você vai? Na que tem mais gente, porque intuitivamente você pensa o quê? Se tem mais gente, é porque é bom. E normalmente, às vezes é detalhe, não é porque tem mais recheio, às vezes é porque o pastel é mais sequinho, porque a pessoa na hora de fritar, ela usa de uma técnica diferenciada. Ela usa de uma técnica diferenciada, ou se não é o molinho, não é? Às vezes a gente vai comer num lugar só por causa do molinho que a gente vai pôr. Por que eu estou falando isso? No final do dia, uma daquelas barraquinhas vai ter vendido 100 pastéis e a outra vai ter vendido 1000. E consequentemente, haverá mais lucro em uma do que na outra. E uma daquelas casas terá mais recursos e a outra vai ter menos. Então, algumas situações que nós contemplamos não é necessariamente injustiça, é apenas uma aparência de injustiça. É fruto, às vezes, por causa de coisas que nós não podemos controlar. Você gostaria que eu obrigasse você a comer pastel numa barraca que você não quer?
para que todo mundo tivesse o mesmo lucro? Não tem como. É meio difícil. Mas isso acontece em todo segmento, isso acontece em todas as coisas. E às vezes a gente quer consertar o mundo, deixar tudo niveladinho, na marra, e a gente não vai conseguir. Como que você pega um homem do tamanho que o meu pai era, 130 quilos, 1,85 m, e diz que ele não pode torrar dinheiro com bebida, com jogo do bicho, um monte de coisa errada? Como que você faz? Não tem como. Como você diz? Eu conheço jovens que pegam o salário dele e gastam metade em aplicativo, joguinho de celular. Como você fala para um menino desse? Eu trabalhava num lugar aqui na nossa cidade, há muitos anos atrás, e eu pegava meu pagamento e eu fazia aula de computação. E computação naquela época era um pouquinho mais caro, e eu andava de bicicleta. E meus amigos que tinham a mesma idade que eu, que trabalhava na mesma fábrica, investiam no quê? Na moto. São escolhas, sim ou não? Um investiu num estudo, um investiu num bem, e não está errado. Cada um investe seu dinheirinho naquilo que quer, naquilo que se sente melhor. Só que, consequentemente, eu tinha uma vantagem porque tinha um curso, mas eu tinha uma desvantagem, porque eu demorava mais, eu cansava, não podia viajar. Então são escolhas, e está tudo bem. E está tudo bem. Está todo mundo aqui comigo? Pastor, por que você está falando essas coisas essa noite? Porque Jesus está às portas, e Ele nos confiou os seus bens, e logo Ele vai voltar. E a hora que Ele pedir conta dos seus bens, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com aquilo que Ele deixou nas nossas mãos antes de partir? Como nós administramos? Como nós gerenciamos? Eu estou pastoreando jovens, e eu acho muito interessante o que acontece com jovens. O cara, a menina, o rapaz tem 16, 17 anos, não trabalha. Aí ele termina o terceiro colegial, e ele arruma um empreguinho, um serviço. Começa a trabalhar de ajudante em algum lugar, um meio período, começa a fazer um bico. Passa 6 meses, ele vem me procurar: pastor, eu estou endividado, eu estou com 5 mil de dívida. Eu falo: como? Como que você está com dívida? Até 6 meses atrás você não tinha trabalho. Agora você está trabalhando, ganha 1.200, 1.300 por mês. Não era para estar endividado, era para ter mais dinheiro, não menos dinheiro. É porque as instituições financeiras percebem quando aquela pessoa é registrada, quando ela começa a ganhar dinheiro, e oferece o que para ela? Crédito, possibilidades de comprar, cartão. E ela começa então a se endividar. Esses tempos atrás eu atendi uma pessoa, um exemplo, não vou lembrar agora de cabeça, ganhava R$ 1.500 e tinha 6 mil de dívida. E estava desesperado: o que eu faço agora, pastor? Falei: vai lá, tenta negociar. Sentamos, quebramos a cabeça. Aí o Espírito Santo colocou uma pergunta no meu coração, e eu fiz para essa pessoa: se você ganhasse 5 mil, ela falou assim: seria uma bênção, eu ia pagar tudo. Eu falei: eu acho que não, porque o banco te liberou 6 mil porque você ganha 1.500. Se o banco descobre que você ganha 5, ele tinha te dado 30 mil de crédito, e você tinha se arrebentado. A Bíblia fala o quê? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Nós estamos vivendo lá no futuro uma realidade que não é nossa. Mas se o Senhor me abençoar, eu vou fazer muitas coisas. Você já viu gente assim? Se eu ganhar 5 milhões, eu dou 1 milhão para a igreja. Você já ouviu a história do menino que um amiguinho pediu para ele? Falou assim: se você tivesse 2 carros, você me dava um? Claro que eu dava. E se você tivesse 2 casas, você me dava uma? Claro que eu dava. E se você tivesse 2 bolas de futebol, você me dava uma? O menino falou: não. Por que não? Porque 2 bolas de futebol eu tenho. A gente só quer dar aquilo que a gente não tem. A Bíblia fala: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você tem que ser fiel agora, com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos agora. A família que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, o tempo que você tem, a energia que você tem agora, a saúde que você tem agora. Todo mundo comigo? É agora, é agora.
Você sabia que, se você pegar, é estatística isso aqui, mais de 85, quase 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena estão pobres. Estão pobres. Elas têm menos do que tinham antes, porque a hora que o banco viu que elas ganharam milhões, disponibilizou o quê? Crédito. Antes a pessoa não tinha nada, agora além de não ter nada, ela tem dívida. Porque não é o quanto se tem, mas é a fidelidade na administração daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Cerca de 13, 14% de pessoas, elas mantêm, aquilo que elas ganharam, elas mantêm, e elas começam num processo de empobrecimento lento, bem devagarzinho. O que isso significa? Que elas vão viver bem, mas os filhos provavelmente não terão o padrão de vida que o pai viveu, e os netos muito menos, a não ser que criem, gerem riqueza. Apenas 1% conseguem multiplicar um dinheiro de Mega Sena, de loto que ganhou. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eles falam, chega no final do ano, ei pastor da Mega da Virada, Deus vai mudar a minha sorte, fiz uma fezinha. Ah, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Uma folhinha aí para frente. A partir do 13. Os dois textos que nós lemos, Mateus 24 e Mateus 25, são parábolas a respeito da volta de Jesus, a respeito do fim. Vamos ler mais esse texto. E esse texto que nós vamos ler talvez te incomodou muito, se você já leu, né? A mim já me gerou muito desconforto, me pareceu um tanto desconfortável essa história. Mateus 25, 13, olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Dá uma paradinha, olha aqui para mim. Talento aqui não é o talento musical, de tocar, de dançar, uma habilidade, não é isso. Talento, aqui nesse texto, é uma medida, é um peso. Alguns teólogos dizem que é 33, alguns dizem que é 34. Para agradar os dois, nós vamos dizer que é 33,5. Tá bom? Talento é uma medida de ouro, provavelmente. Podia ser usado para medir outras coisas, mas principalmente ouro. Então era 33,5 quilos de ouro. Então o cara deu 5 talentos, mais de 150 quilos de ouro para isso aqui. Vamos pensar assim, tá? Hipoteticamente. A um deu 5 talentos, a outra pessoa deu 2 talentos, e a uma terceira pessoa deu apenas 1 talento. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele dobrou o capital, 100%. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, também dobrou o capital aqui. 19. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui fala claramente, um dinheiro, tá bom? Um valor, uma importância. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. 22. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos o Senhor me deu, o Senhor confiou a mim. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, e que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes,
Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltasse, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, porém, o talento daquele que tem 10. Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10. Porque todo aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil será lançado para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Quando a gente lê esse texto, quando eu li a primeira vez, eu era adolescente, me causou um mal-estar muito grande, porque eu estou vendo Jesus falando assim, ó, tira de quem tem pouco e dá para quem tem muito. E a gente acha que, de uma forma muito simplista, é assim. E na verdade tem todo um contexto por trás. Toda vez que Jesus ele contava uma parábola, as pessoas tinham uma familiaridade com aquilo. Eu vou explicar aqui isso aqui que Jesus está contando, de fato acontecia. Eu vou dar um exemplo para vocês, de fato o que acontecia. Imaginem o seguinte, a cidade de Ribeirão Preto, é perto ou é longe daqui? Longe, perto? Vamos pensar assim, médio. Daqui a Ribeirão Preto é 150, 200 quilômetros. Às vezes eu vou para Ribeirão Preto fazer alguma coisa, eu gasto mais ou menos 2 horas de carro. Vamos imaginar 200 quilômetros. Não chega a 200, eu sei. Mas vamos imaginar 200. Eu gasto mais ou menos 2 horas daqui lá. Mas como que uma pessoa faria uma viagem de Bitinga para Ribeirão Preto há 2000 anos atrás? Ela não faria em 2 horas de carro num bate e volta. Vai de manhã, resolve e volta. Essa pessoa ela demoraria de cerca de 15 dias caminhando até chegar lá. Devagarzinho, vai caminhando, vai parando. E isso acontecia. O dono de uma propriedade, ele chamava os seus servos, cada um segundo a sua capacidade, e falava o seguinte: imagine uma fazenda com várias áreas de produção. E ele falava para um servo assim: você vai tomar conta do galinheiro. Você vai tomar conta das ovelhas, você vai tomar conta do trigo, você vai tomar conta do vinho, você vai tomar conta do pão e você vai tomar conta do queijo. Cada departamento da fazenda. E os servos, eles podem comer daquilo que está sendo produzido ali, eles podem tirar dali o que está sendo produzido uma parte e vender para tirar de salário, mas quando o Senhor voltar, depois de 4, 5, 6 meses, porque demorava às vezes 1 mês de viagem até chegar numa localidade. Aí a pessoa ficava 3 meses lá comprando, vendendo, negociando, e demorava mais 1 mês para voltar. Quando ele voltava para a sua fazenda, como que ele queria encontrar? As coisas melhores do que quando ele saiu. Ele esperava que tivesse mais galinhas no galinheiro, ele esperava que tivesse mais trigo no celeiro, ele queria que aquilo tivesse sido trabalhado, que aquilo tivesse sido aumentado. E os servos também tinham esse interesse. Por quê? Porque quando o Senhor voltava, era tudo registrado. Aquilo que tinha de produção excedente, ele repartia com o servo. Ele falava assim: olha, eu deixei 10 galinhas com você, eu voltei e tem 20, pega 3, 4 para você. E nesse período ele podia comer algumas galinhas, ele podia pegar alguns ovos. Então era tudo controlado. Quem está entendendo o que eu estou falando? E essa pessoa tinha que ter muita habilidade. Por quê? Tinha as pessoas que passavam na frente da fazenda e queriam trocar, queriam negociar. A pessoa falava assim: viu, eu tenho queijo aqui, você não aceita uns queijos meu e eu pego umas ovelhas sua? A pessoa: eu já tenho ovelha. Então eles entravam em negociação. Então a pessoa que tinha muita capacidade aqui no texto, recebia muita autoridade, era uma pessoa que normalmente tinha muita capacidade para examinar camelo, examinar vaca, ovelha, para não comprar um cavalo, um pangaré bichado. Então, é uma pessoa que sabia comprar, sabia vender, sabia produzir, era fiel na administração. Quando aquele senhor voltava, encontrava o departamento tudo bonitinho, tudo funcionando. Não é legal quando isso acontece? Eu sei que isso não acontece, eu sei que você nunca viu isso. Você já viu quando chega um encarregado num setor? Está todo mundo assim, ó, conversando. O encarregado chega, todo mundo volta a trabalhar, volta a produzir.
Você já pensou? O patrão vai 6 meses de viagem, quando ele volta, todo mundo brincando. O que aconteceu aqui nessa parábola do talento é isso. Nós vamos por parte e vocês vão entender. Os bens. Esse homem confiou bens a essas pessoas para que elas pudessem trabalhar e multiplicar. Amém? Deus confiou bens a você. Ele confiou a sua saúde. Ele confiou o tempo. O tempo é um bem precioso. Ele te concedeu recursos. Ele te concedeu inteligência. E eu acho interessante que Deus ele fala o seguinte, que Ele deu talentos segundo a sua capacidade. Você precisa melhorar suas capacidades, amém? Deus, Ele não vai dar algo nas suas mãos maior do que você pode suportar. Melhore as suas capacidades e Deus vai entregar mais talentos a você. Melhore as suas capacidades. Melhore as suas capacidades. Outra palavra que eu acho importante nessa parábola é que a hora que eles recebem o talento, o que eles saem? Eles saem para negociar. Gente, o que é negociar? Negociar é trabalhar, administrar, ser criativo, ter disposição, ir para cima. Sim ou não? Outra palavra que eu acho interessante aqui que ele fala, que os meninos quando saíram para trabalhar, eles ganharam. Todo mundo que sai para trabalhar ganha? Tem gente que começa uma empreitada e quebra e falha, não é assim? Errou em algum ponto. Ou alguém passou a perna nele, acontece um sócio, toma uma multa, quem sabe, porque não sabia de alguma informação. Enfim, não vou entrar nessa questão. Mas, teve um que fez o quê? Ele enterrou, ele abriu uma cova. Gente, dá trabalho abrir buraco, sim ou não? Sim. Você já abriu buraco? Quem aqui já abriu buraco? Já, né? Meu pai gostava de pescar, às vezes nós ia tentar arrancar minhoca. Gente do céu. Às vezes você fazia uns buracos de 50 centímetros assim, não saía nada, nada. Você falava, que minhoca que é essa? É tatu? Eu lembro uma vez que eu fui enterrar uma banheira num jardim, uma pessoa pegou uma hidromassagem para enterrar no jardim de uma casa muito chique. Aí eu medi assim a hidromassagem, tinha uns 70 centímetros de profundidade. Eu falei, nem é muito. Aí o cara falou, mas tem que abrir 1 metro para baixo, porque vai passar os canos. E aí depois eu vi que a banheira era grande, eu falei, rapaz, gente, foi 1 dia e meio e não parava de sair terra. Você cavava e parece que o buraco não baixava. Eu tinha uns 17 anos, eu fiquei... Essa pessoa aqui, ela fez um trabalho que não agrega valor. Tem pessoa que fala assim para mim, pastor, eu estou trabalhando, mas eu não vejo resultado. Meu irmão, você tem que ver se você está trabalhando ou se você está cansando. Existe uma diferença entre você trabalhar e gerar resultado e se você só está na rua cansando. Quem aqui já saiu de manhã para resolver pepino e parece que o dia não rendeu? Parece que você ficou para a rua, cansou, gastou dinheiro e não produziu 1 centavo. Eu já fiz muito isso já. Deus me livre e guarde. E tem dia, parece que o dia vai, não é? Tem dia que você chega na sua casa e você fala assim, não, o dia rendeu, o dia foi bom, eu trabalhei, foi produtivo, deu certo. Se você engrena uma sequência assim de dias, se você se organiza para todo dia ser assim, você vai ter resultado no final do mês. O Senhor volta do país que ele estava e ele começa a prestar conta. E ele chega para aquele que ele deu 5 e falou, eu te dei 5 talentos. Cadê o meu dinheiro? Está aqui, Senhor. O Senhor me deu 5, eu ganhei outros 5. E nesse período, ele usou esse dinheiro para comer, para se alimentar. Ele tirou um salário para ele, porque esse era o costume. E ainda deu 5 talentos de lucro, dobrou o capital. O Senhor fala o quê? Entra no gozo do teu Senhor. E confiou a ele tudo, porque se ele administrou bem 5, ele vai administrar bem 10 e vai só multiplicando, e depois o Senhor pega. Foi assim com o de 2 também, amém? E quando ele foi chamar aquele menino que só tinha dado 1, o menino enterrou. Pergunta, o que esse menino ficou fazendo 6 meses se ele enterrou?
ele não fez nada. A gente fica com dó, não é? Ai, tirou o único talento que aquele menininho tinha e deu para o que tinha 10. Porque na minha cabeça era isso. Mas esse menino ficou aqui 6 meses, 1 ano, coçando. Sabe quando o pai e a mãe saem de casa e fala assim, ó, você estende as camas, você põe a roupa para lavar e você enche as vasilhas d'água. Um dos filhos faz, o outro faz mais ou menos e o outro não faz. Quando a mãe chega no portão, é aquela correria para encher garrafa d'água e esticar a cama, e não dá tempo. E o tamanco voa. Esse menino, ele ficou meses parado. Ele enterrou a ferramenta que Deus deu para ele trabalhar, ele enterrou. Pergunta, ele comeu e bebeu como? Eles estavam em uma propriedade. Sabe o que ele fazia? Ele ia lá no departamento dos ovos e comia, ele ia lá no departamento do queijo e comia, ele ia lá no departamento do pão e comia. E o dele estava o quê? Escondido, enterrado, não estava produzindo. Então, a hora que o Senhor volta, ele fala, servo mau, negligente, você não trabalhou, você não produziu, você é preguiçoso, você tinha que partir para cima. O Senhor ainda dá um conselho para ele. O Senhor fala assim, ó, você podia ter pegado o meu dinheiro e ter colocado aonde? Aonde que o Senhor dele falou para ele colocar o dinheiro? No banco, porque quando eu voltasse eu receberia com juros. Pastor, naquela época já tinha banco? Já. Já tinha juros? Já tinha juros, já tinha banco. Era o Banco da Galileia. O Nazareno, os nomes de banco, bom, né? A videira multiplicadora, não sei como que era o nome dos bancos, mas já tinha banco. Gente, presta atenção, o Senhor ainda deu um conselho para ele, falou, você devia ter pego o meu dinheiro e ter colocado no banco. O que o Senhor dele estava falando para ele? Você deveria ter procurado as melhores oportunidades. Você tinha que ter visto o melhor custo-benefício, o que era melhor ter sido feito com o dinheiro. Você achou que a melhor ideia era enterrar? Era enterrar? Gente, você pega R$2.000 hoje, 2.000, você dá na mão de um adolescente, 99% deles vai comprar um celular. Mas eu não tenho dúvida. 1% talvez vai pegar esse dinheiro e vai falar, eu vou comprar um livro e vou revender, eu vou comprar uns produtos e vou pôr lá num site para revender, eu vou multiplicar esse dinheiro. Não, eles vão... Gente, eu trabalhei numa fábrica que a empresa não fazia pagamento no meio de semana. O irmão aqui da igreja que era encarregado, eles só faziam pagamento na sexta-feira depois do almoço. Aí eu perguntei, por quê? Eles recebem, eles não voltam. Eu falei, não, está de brincadeira. Um dia esse encarregado faltou, foi um outro encarregado fazer pagamento, fez o pagamento na quinta. Gente do céu, 1/4 das pessoas faltou. Parou máquina, parou linha de produção. O pessoal recebeu e não voltava. Tinha gente que achava bonito, falava, eu peguei meu pagamento, eu estourei no final de semana. Passava o resto do mês duro. Saí com as meninas, gastei 500 contos. E às vezes a gente quer nivelar todo mundo. Não, nós queremos num país onde todo mundo tenha tudo. Gente, eu sei que existem questões de abuso, eu sei que existe exploração, trabalhos análogos à escravidão, pessoas que parece que tem dó de pagar um salário, parece que muquirana mesmo, eu sei que existe isso. Mas tem gente que não pode, estoura tudo. Vocês já ouviram falar da expressão cupim de ferro? O homem conhece bastante essa expressão, cupim de ferro. É gente que pega moto, carro, tudo que cai na mão, destrói, come, arrebenta com tudo, não cuida. Vocês ouvem? Deus deu uma moto para o cidadão, ele passa na porta da sua casa incomodando, aí você vê os vídeos na internet, moto pegando fogo, moto explodindo, carro, que quebra tudo e moe tudo, não dura nada. Como que faz? Como que vai prosperar? A hora que o patrão voltar, Jesus, o que eu dei na sua mão, como você usou, o que você fez?
Não tem explicação. Não tem explicação. Na última explicação ele diz o seguinte: tire daquele que não produz, é isso o texto, tire daquele que não produz e põe na mão daquele que produz. Simples. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5. Quem achou diz amém. Aqui o apóstolo Paulo está orientando os irmãos cristãos como que tem que ser a relação entre patrão e funcionário. Olha só: quanto a vocês, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo apenas quando Ele está vendo, para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazei de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Tem umas piadinhas na internet que diz assim, eu já vi muito isso. O funcionário fala assim para o patrão: nossa, patrão, que carro bonito. E o patrão responde assim: muito bem, obrigado. Se você trabalhar bastante, se você se esforçar, no final do ano eu compro outro. Quem já viu essas piadinhas? Existe uma satanização do empresário, daquele que está produzindo. Mas a Bíblia está dizendo que se você fizer de coração, como se fosse para o Senhor, ainda que haja algum dano contra a sua vida, o Senhor vai te recompensar. Porque o Senhor não está limitado a homens para te abençoar, meu irmão. Deus, Ele é o dono de todo ouro e toda prata. Se alguém puxa o seu tapete, Deus vai te honrar. Deus, Ele não vai permitir que você seja enganado. E ainda que te engane é por pouco tempo, porque a verdade vem e Deus, Ele te honra, Ele te abençoa. José foi humilhado por pouco tempo, Deus o honrou. Daniel foi humilhado por pouco tempo, Deus o honrou. Isaac, a mesma coisa, diz que na região quando havia seca, ele plantou, ele se esforçou e colheu 100 vezes mais do que os outros que estavam ali e que acharam que não ia vingar. Deus é um Deus que honra, meu irmão. Algumas pessoas, quando ouvem isso, eles pensam assim: o protestantismo ao longo da história está aliado ao capitalismo para deixar as massas dos trabalhadores reféns e não fazer greve, não se alienar, não se revoltar contra o sistema. E não é isso. Olha o próximo texto que está dizendo agora: e a vós, senhores, que são os patrões, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, tudo que foi falado para o servo, agora também está valendo para o patrão. Só que agora tem uma coisa a mais para o patrão. Olha o que está dizendo: deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com eles não há acepção de pessoas. Então tem um peso a mais. Você não vai ameaçar. Tem muito patrão que gosta de ameaçar, né? Ah, não está bom, vai embora, não sei o que tem. Se você reclamar, eu vou ligar para todo mundo, ninguém mais te dá emprego. Meu irmão, se você é um patrão, se você dá emprego para as pessoas, paga o melhor salário que você puder, gera o melhor ambiente de trabalho que você puder, seja agradável, não seja arrogante, não seja prepotente, não pise em ninguém. Quem está entendendo? Pastor, por que Jesus está falando disso aqui? Ele está falando de trabalho, ele está falando de dinheiro. Gente, isso aqui tudo é simbólico, tem uma aplicação terrena para nós aqui, mas ele está falando de algo espiritual. Ele está falando das nossas vidas. Ele te deu uma alma, você tem que multiplicar essa alma. Ele te deu salvação, você tem que multiplicar essa salvação. Ele te deu dons, ele te deu habilidade, ele te deu tempo, ele te deu coragem. Você tem que multiplicar isso na vida da igreja, na vida da sociedade. Ele só está usando exemplos de trabalho para que faça sentido para as pessoas. Tem uma funcionalidade para o trabalho, mas a aplicação primeiro é espiritual. Primeiro é espiritual. E você pega depois isso e aplica no cotidiano. Quem está entendendo? Eu quero encerrar, eu quero falar rapidamente aqui 3 coisas. Nós falamos sobre melhorar suas capacidades. 3 coisas que você tem que ter, meu irmão. 3 coisas
Primeira coisa, honestidade. Amém? Honestidade. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20 e 28. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Por que uma pessoa muitas vezes é desonesta? Ganância, quer ganhar de forma mais rápida. Não faça isso. Vai no tempo que tem que ir, amém? Vai no tempo que tem que ir. Seja honesto. Primeira coisa, honestidade. Segunda, excelência. Saiba o que você está fazendo. Excelência. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Habilidoso, fala da excelência, da capacidade daquele profissional. Será promovido ao serviço real, não trabalhará com gente obscura. Isso aqui é tremendo. Você já arrumou um profissional que faz gambiarra? Que o barato sai caro? Para de rebaixar o trabalho dos outros, amém? Pastor, eu posso negociar? Eu posso pedir desconto? Pode ou não pode? Pode, negocia, peça desconto. O que não pode é você falar assim, ó, ih, tá caro demais, isso aí não vale. Está errado. Ah, eu conheço quem faz mais barato. Ixi, que faz mais barato tem um monte. Você pode negociar. Quanto custa? É 300? Se eu pagar à vista, você me dá 5% de desconto? Olha, eu não consigo. Eu consigo, com respeito. Amém? Negocia. Primeira coisa, honestidade. Segunda, excelência. Excelência. Gente, eu já trabalhei com um profissional meia boca e me deu dor de cabeça. Coisa básica. Não nesse. Eu tive um celular muito tempo atrás, eu fui na lojinha e eu falei, eu quero uma película para celular. A pessoa, eu tenho. Eu falei, mas eu quero uma que é do tamanho da tela. Porque às vezes tem algumas que não chega no final. Eu quero uma do tamanho da tela. Eu já tive película que pegou o tamanho da tela certinho e eu não estou achando. Não, a minha é do tamanho da tela. Mostrei o modelo. Falei, tá bom. Ah, meu funcionário vai pôr para você. Deu o celular, foram pôr, eu fui e paguei. Daqui a pouco veio, faltando meio centímetro de película de um lado, do outro, de cima, de baixo. Eu fiquei. A gente é crente, ainda não pode quebrar o balcão. Eu poderia falar, olha, eu não vou pagar por isso. Ia criar uma indisposição. Poderia ou não poderia? Mas eu achei por bom assumir o prejuízo. Mas eu volto naquele estabelecimento de novo? Indico para alguém? Tem gente que muitas vezes, pastor, não sei porque que eu não está indo. Rever as coisas aí, meu irmão. A fama sua está correndo de forma boa ou de forma ruim? Terceira coisa, terceira capacidade que você tem que desenvolver: produtividade. Produtividade, trabalhar, gostar de trabalhar. Ah, não, pastor, ninguém gosta de trabalhar, não é trabalho porque... Eu entendo, meu, mas nós temos que desenvolver um gosto. Poucas coisas na minha vida eu trabalhei com que eu gostei. A maior parte das coisas que eu trabalhei na minha vida, não... Você acha que desde pequenininho eu falava assim, eu quero ser isso? Não. Mas eu aprendi a gostar das coisas que eu fazia. Eu lembro que eu trabalhei num mercado e venceu o leite. E o meu patrão falou assim, pega esses leite vencido e guarda, porque o cara vai trocar para nós esse leite que venceu. Eu falei, tá bom. E o cara demorou para trocar, demorou uns 5, 6 meses para trocar. E o leite começou a querer vazar para fora da caixinha. Aí o meu patrão ligou lá, falou, o leite está saindo, cara. Ele falou, faz o seguinte, abre a caixinha, joga o leite fora, lava as embalagens, guarda todas as embalagens num saco, que eu preciso da embalagem como comprovante da troca. E aí, semana que vem o caminhão vai aí, você dá as embalagens, eu dou os leites. Quem que lavou as caixinhas de leite? Hora que eu abri as caixinhas de leite, só tinha uma água branca assim, e caía um queijo de dentro da caixinha. Pá! Caía. E meu amigo via que trabalhava comigo no mercado, nós ria, falava, ai meu Deus do céu, e ria, ficava fazendo piada. Você acha que eu, quando eu era pequeno, eu falava assim, quando eu crescer eu quero trabalhar no supermercado para abrir caixinha podre de leite e ficar amassando queijo podre com a mão para descer no ralo? Não.
E detalhe, olha o que eu fiz. Eu joguei tudo dentro do tanque, aqueles tanques industrial, e fui apertando, aí eu peguei aquele chunchador assim, e mandei tudo aquele queijo, aquele leite estragado embora. Quando eu terminei, eu achei que eu tinha acabado, veio o açougueiro, falou: Éden, vem cá. E eu fui lá, estava minando no ralo dentro do açougue. Ele falou: eu não vou limpar não. Eu falei: ai meu Deus. A gente tem que dar um jeito, amém? Olha aqui para mim. Político, o que eu falei? Político, vamos aplicar isso para político. 3 coisas que eu falei: primeira, honestidade; segunda, excelência; terceira, gostar de trabalhar. Tenta encontrar um político faltando uma dessas 3 coisas, você vai ver o problema aí. Vamos imaginar um político sem honestidade, mas ele trabalha, e ele é excelente, ele sabe fazer, mas todo contrato que ele fechar, ele vai pegar uma parte. Vamos pensar um político honesto e com excelência, mas não gosta de trabalhar. Você já viu gente assim que não gosta de trabalhar? Você deixa o serviço lá, a pessoa fala: vem amanhã à tarde buscar. Aí você volta, não está pronto, depois não está pronto, depois não está pronto, depois não está pronto, depois não está, nunca fica pronto. Você fala: meu Deus, o cara é honesto, o cara é excelente, não tem ninguém que faz melhor, mas o bicho é enrolado. O bicho é enrolado. Quem já viu gente falar disso assim? Vamos pensar outra coisa. O cara, sei lá, gosta de trabalhar e é honesto. Gosta de trabalhar e é honesto, mas não é excelente. O serviço dele é nota 4. Fica tudo cheio de rebarba, fica tudo meio estranho, meio esquisito. Gente, tenta tirar uma dessas 3 coisas que você vai ver que é um profissional ruim. Nós precisamos melhorar essas 3 capacidades: honestidade, excelência e trabalho, produtividade. Olha, o fulano ele cobra mais caro, mas ele é honesto, ele é excelente. Você vai lá de manhã, à tarde está pronto. Ele resolve. E por último, mude o seu comportamento. Mude seu comportamento. Qual é o primeiro comportamento que a gente tem que mudar, pastor? Mentalidade de desamparado. Mentalidade de desamparado. O que é isso? Quem já ouviu a história do pastor Antenor, quando ele conta quando ele trabalhava na granja? Acho que todo mundo já ouviu. Ele trabalhava na granja, ele foi mandado embora, começou a trabalhar numa mercearia, e uma pessoa do banco falou assim: por que você não vai trabalhar no banco lá comigo? Eu não tenho padrinho rico para pedir serviço para mim. Tem muita gente que fala assim: eu sou desamparado porque eu não tenho uma pessoa importante na minha família, eu não tenho um sobrenome, eu não tenho alguém, o QI, quem me indique. Você tem Deus para te indicar, amém? Deus te indica, Deus abre porta. Daniel, gente, ele saiu andando de Jerusalém, ele saiu andando lá de Israel, ele foi levado escravo, e ele foi elevado ao posto de presidente, governador do país, só abaixo do rei. Deus indicou Daniel ao cargo. Deus abre porta, eu creio nisso. E a gente vai trocar essa mentalidade. Se a gente vai com essa mentalidade de vitimismo: ah, mas eu sou desamparado, eu não tenho ninguém por mim, eu não sei o que tem, parará. Deixa eu te falar uma coisa: você não é um órfão, você não está abandonado. Jesus é seu pai, Deus é seu pai, Ele abre porta. Troca essa mentalidade, para de colocar o seu futuro na mão das pessoas. Fala: o meu futuro está nas mãos de Deus, e Ele usa quem Ele quiser, e se Ele não quiser usar ninguém, Ele vai me pôr. Segunda coisa, continue aprendendo. Continue aprendendo. Às vezes você sabe fazer uma coisa e parou. Continua aprendendo a fazer coisa diferente. Continua. É importante, recicla. Pastor, mas eu perdi escola, eu perdi a faculdade. Não tem problema. Vai para a internet, pega um vídeo, pede para alguém. Nem toda informação e conhecimento está na escola e na faculdade. Eu incentivo os jovens a estudar. Eu fiz 2 faculdades, mas muita coisa do que eu aprendi não foi na faculdade. Aprendi muita coisa com o irmão aqui da igreja. Gente que vai falando, gente que vai mostrando. E você vai aprendendo. Você vai se virando. Tentativa e erro. Pega lá para fazer, não deu certo. Pega para fazer, não dá certo. Gente, entra na internet e pega um alimento conhecido. Pega um alimento conhecido. Qualquer alimento conhecido. E vai procurar a história de como foi o processo de elaboração. Você já ouviu falar do ketchup Heinz?
Dá uma lição de casa para você, procura a história do ketchup Heinz. O ketchup Heinz, gente, era um molho para comer com carne no começo, para disfarçar o gosto da carne, porque a carne tinha um gosto ruim, porque não tinha geladeira, então a carne estragava muito rápido. Então o primeiro molho era um molho de peixe, mas o pessoal não estava curtindo mais o peixe. O cara começou a fazer um molho de tomate, mas não estava ficando bom, e ele fez muita tentativa, de repente saiu o ketchup Heinz. É o ketchup mais famoso do mundo, e está aí até hoje. Vai tentando, tentativa e erro, mas não desanima, fala: Deus, me dá sabedoria, me dá inteligência, abre uma porta, mostra para mim, como que faz? Quem está entendendo o que eu estou falando? Última coisa, aprenda a depender de Deus. Depender de Deus é muito difícil, porque a nossa natureza é muito ansiosa, a nossa natureza, ela tende a pensar que muitas vezes não vai dar certo. Aprenda a depender de Deus. Deus, quando chama o profeta Jeremias, fala assim: Jeremias, levanta, você vai pregar, Jeremias. O que o profeta Jeremias fala? Senhor, eu vou pregar? Quem sou eu? Eu não passo de uma criança. O que ele está querendo dizer? Uma criança não tem capacidades evoluídas, criança é imatura, criança não tem personalidade, criança não tem conteúdo. Ele falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele fala: não diga não passo de uma criança, porque a quem eu te enviar você irá, e você vai fazer tudo o que eu te falar, e vai dar certo, porque é as minhas palavras na sua boca. E dá certo, quando Deus levanta, dá certo. Gente, os filhos das trevas estão aí, parece com mais ousadia, com mais sagacidade que a gente fica: mãe, vamos partir para cima. Quem está entendendo? Eu vou dar outra lição de casa para você. Você sabia que o Papai Noel não era vermelho? Quem sabia disso? O Papai Noel não era vermelho, o Papai Noel era magro, a roupa era verde e branca, era o São Nicolau, algo assim, não vou lembrar todos os detalhes, e ele era até um pouquinho ranzinza, se eu não me engano. De repente, aquele refrigerante famoso fez ele gordinho, fez ele risonho, e colocou a cor do rótulo nele, fez um Papai Noel vermelho. Hoje no mundo inteiro o Papai Noel é vermelho. Uma empresa, uma marca, um produto mudou uma tradição, e às vezes a gente fica assim: pastor, o mundo jaz no maligno, Jesus está à porta, está tudo destruindo, nós temos que ir para a beira do mato mesmo, e acabou. Não, pode ir para a beira do mato, que eu também estou pensando em ir, mas nós temos que continuar reconstruindo, nós temos que continuar construindo, nós temos que avançar. Quem está entendendo o que foi pregado essa noite? Pega tudo isso que eu falei e aplica no seu casamento. Pega tudo isso que eu falei e aplica na relação com seus filhos. É fácil? É fácil, gente? Não é fácil. Esses dias eu falei para minha esposa, eu falei assim: eu achei que pai e mãe eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. A cada dia que passa, eu tenho plena certeza que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou perdido, eu estou desorientado. Ela: nossa, Éden, que exagero. Eu falei: é verdade. Mas nós vai partir para cima, amém? E Deus vai dar graça. E se você ficar nervoso, toma um banho de água gelada, bate a cabeça na parede, mas não desiste. Para de dizer eu não consigo. Muda a sua mentalidade, muda o seu comportamento, desenvolva as suas capacidades e começa a falar: Deus, eu estou pronto, dá a minha oportunidade. Gerencie bem o seu tempo. Vamos colocar em pé. Gerencie bem o seu tempo, gerencie bem os seus recursos. Eu lembro que eu estava tirando carta com um menino, e ele falou assim para mim: eu estou comprando tal carro. Eu falei: que bênção, que legal. E aí eu perguntei: quanto você pagou? Ele: eu financiei tudo. O carro vale 27 mil, nunca vamos esquecer disso. O carro vale 27 mil. Eu falei: legal. Aí ele falou assim: eu vou pagar 60 vezes de 900. Eu já fiz a conta rapidinho, foi 60, 900? 6 vezes 9, 54.
Eu falei, você vai pagar 54 mil do carro? Ele, não sei. Eu falei, porque 60 vezes 900 dá 54. 54 é o dobro de 27. Aí o menino estava assim, tudo animado, ele fez assim, Eu não falei para desanimar, eu também era imaturo ali, não quis jogar um balde de água fria no sonho do menino. Mas eu falei assim, 27? Foi 54? Ele, nossa, é verdade. Aí eu falei, você só vai poder vender daqui 5 anos quando você quitar. Ele falou, Eu falei, quanto será que você vai conseguir pegar daqui uns 5 anos? Uns 20? Ele falou, por aí. Ele pagou então 34 a mais. Pega 34 e vê quanto tempo você demora para ganhar 34 mil. Quanto você teve que trabalhar? Gente, o tempo nosso nessa terra não é infinito, é finito. Se a gente ficar desperdiçando dinheiro, desperdiçando tempo, se a gente não parar para pensar como a gente está gastando, como a gente está comprando, como a gente está investindo, a gente fala assim, não tenho tempo para passar com o meu cônjuge. Pega seu celular ele tem um aplicativo, todos têm, ele mostra quanto que você consumiu de tempo no celular. Tem jovem que eu brinco, olha aí eu ensino eles a abrir, você ficou 6 horas no celular hoje, e você não conseguiu ficar com seu pai, você não conseguiu ficar com a sua mãe, você não conseguiu ficar com seu filho. E a gente está jogando tempo, jogando dinheiro, jogando recursos, jogando habilidades fora, jogando todos os dons e os talentos que Deus nos deu. Aí Jesus, quando voltar, vai falar, o que vocês fizeram? Como que vocês multiplicaram? Tem gente que se pegasse o tempo que ficou no celular e tentasse aprender a tocar um instrumento, tinha conseguido. Aplicado num curso, num trabalho, comprado uma ferramenta, feito uma visita, vindo ao culto, tinha dado certo. Todo mundo aqui comigo? Feche seus olhos. Senhor, nos ajuda, me ajuda, Senhor Deus, eu sou o mais carente, o que mais precisava ouvir tudo isso essa noite. O Senhor vem ministrando isso ao meu coração há tanto tempo. Eu quero melhorar as minhas capacidades, eu quero gerenciar melhor os recursos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, o meu tempo, a minha energia, a minha saúde, o meu casamento, o meu filho, o meu trabalho, os departamentos aqui da igreja que eu estou à frente. Seria muito triste o Senhor voltar e ver que eu não multipliquei, que eu não abençoei, que eu não cuidei direito daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que eu desperdicei. Eu te peço perdão, Jesus, porque eu já gastei dinheiro de forma errada, eu já gastei tempo de forma errada. Mas eu quero ser mais assertivo, eu quero ser menos desperdiçador, eu quero ser mais certeiro, mais eficaz, eu quero ser mais eficiente, eu quero ser mais objetivo. Eu preciso, o Senhor merece, o Senhor merece, o Senhor merece. O Senhor verteu o seu sangue até a última gota por mim. O Senhor merece o melhor, o Senhor merece o melhor.